Estamos no ar. Olá, bem-vindos a mais uma live digital do Instituto Olhos da Alma Sã, Clínica Social Jung Brasil e entidades afiliadas, né? Um abraço aí para a turma de Petrópolis, né? O nosso grupo, né? Do Paraná, até estamos aqui, né? Com a professora Rita Pinotti, né? Do Paraná. Com a gente hoje está a professora Carla Chiari, também de São Paulo, Ayla Campos, aqui de Brasília, e nós, aqui de Goiânia. E o tema de hoje é sobre depressão, a noite escura das almas, quando tudo dá errado, quando as expectativas se vão, e o manuseio técnico do tratamento da depressão. Né? Preciso falar que a depressão hoje ela é apontada, né, como a segunda maior doença mental do planeta. Nós estamos estipulando aí em torno de 350 milhões de pessoas com depressão hoje, dentro de um espectro entre casos leves, médios e graves. Tá? E é muito curioso, né? Por que a gente resolveu fazer essa live? Nós estamos aqui numa semana perto do fim de ano, né, porque invariavelmente, né, é um dos períodos do ano onde as pessoas mais ficam deprimidas. Né, e hoje nós vamos estar batendo um papo sobre isso, tanto sobre a questão da técnica, o manuseio, e, sobretudo, também essa condição do que é a depressão, né? Por que ela se instala, o que acaba acontecendo para que isso seja tão forte na nossa civilização hoje em dia. Bom dia, bom dia, bom dia, professora Rita Pinotti. Bom dia, Jorge, Carla, Ayla. E aí, e o calorão aí no Paraná, como é que tá? Deprimente. Oh, meu Deus, eu vou levar você para dar um rolê lá na... Né, eu vou levar você para dar um rolê lá no Parazão, vamos ver o que fica, isso, né? Isso, não sobra a Rita para contar a história. Não sobra a Rita para contar a história. Porque, só fazer um adendo, eu passei a minha adolescência, morei em Palmas, no Paraná, que é a segunda cidade mais fria, acho que a cidade mais fria do estado, né? E a segunda ou terceira mais fria do Brasil. E eu gosto de frio. E a gente tem no Brasil várias instâncias, hein, né? São José dos Campos, São Joaquim, Santa Catarina, a própria Serra Gaúcha tem alguma questão assim. Mas vamos lá. Mas calor deprime. Calor deprime. Meu Deus, eu já gosto, eu já não gosto de frio. Olha só, são peculiaridades do ser humano. Professora Carla Chiari, bom dia, bem-vinda. Bom dia, gente. Aqui em São Paulo também está calor, viu? Não é pouco, não. Mas eu prefiro calor do que frio. Isso. Muito bom. E com a gente está a nossa colega também, a professora, que está aqui no Distrito Federal, Ayla Campos. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, pessoal. Bom dia. Por aqui o clima continua instável, né? Brasília tem esse charme da instabilidade climática, e isso reflete muito, acho que emocionalmente, mas também com essa temática da depressão, que eu acho que é importante, principalmente até porque estamos perto do final do ano, recesso de alguns psicólogos e psicólogas, né? Eu queria começar caracterizando, na experiência clínica de cada um de vocês, que todos vocês têm muita bagagem clínica, eu vou deixar cada uma falar primeiro, mas na sua percepção, vamos esquecer um pouco as teorias, né? Vou começar com a professora Carla. Carla, como é que chega no seu consultório uma pessoa com depressão? Vamos começar por aí. Quais são os grandes sintomas que você percebe na atualidade? E eu vou repetir essa pergunta para cada um de vocês, e depois eu respondo também. Perfeito. Eu atendo tanto adolescentes como adultos e, de maneira mais específica, vejo muitos adolescentes que chegam no consultório em quadros depressivos, até pela questão da fase de vida que estão vivendo, mudança de corpo. Isso é impactante, assim. Recebi essa semana uma menina bem grave, e percebo que as pessoas acham, né, olhando a depressão como algo assim, uma hora vai melhorar sozinho, isso passa, é uma fase, e a pessoa vai adoecendo, adoecendo e adoecendo. Então chega casos gravíssimos.
Como é que você percebe em termos de sintoma? Né? O que tem aparecido? A pessoa chega como? O que é visível hoje em dia você perceber no consultório? Uma melancolia muito grande, dificuldade básica de fazer coisas, né? Escovar dente, tomar banho, levantar da cama, vir no consultório. Eu tenho especificamente algumas pessoas que vêm presencial, moram aqui em São Paulo, mas em estágios mais depressivos preferem fazer a sessão de terapia na cama, né, deitado. Então a gente vê essa dificuldade da pessoa em realizar coisas básicas e muitas vezes ficar preso muito no passado, em situações graves que aconteceram. Qualquer pessoa pode deprimir. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente no futuro. É uma questão de saúde, né, mundial, e talvez, Jorge, eu olho esses números, talvez seja maior do que a gente imagine o quadro. Com certeza, professora, com certeza é maior, porque os números são sempre subnotificados, e ainda mais porque a gente hoje fala muito do espectro das patologias, né? Tem muita gente adoecida que está longe de estar se tratando, né? Ayla, como é que você percebe isso no seu consultório também? Para além do que a professora Carla falou. A depressão, ela tem ganhado, o processo depressivo em si, como um todo, ele tem ganhado novas notas, né, depois da pandemia, principalmente para as novas gerações, né, a gente sai desse lugar de uma depressão muito típica para um lugar depressivo ativo até, um lugar depressivo que conversa, que sorri, que sai, mas ainda assim permanece num lugar depressivo. Isso tem se manifestado nos consultórios cada vez mais, né? Como é que você tem percebido isso no seu consultório, em termos até de sintoma? O que o pessoal tem trazido? Apesar de haver uma atividade, né, de haver esse lugar produtivo, há incompletude, a dificuldade em terminar as atividades solicitadas, de finalizar aquilo que se propõe a cumprir, uma dificuldade de se conectar com aquilo que gostaria de fazer, e aí entra aquela fantasia do eu queria muito. Essa prisão dentro dos próprios pensamentos, ela é cada vez mais presente como sintoma. Muito bom. E aí, professora Rita, como é que você tem percebido no seu consultório? Então, como é que as pessoas estão chegando com depressão? Jorge, eu percebo uma coisa. Existe uma dificuldade muito grande de introversão. Né? Não sei se é questão só cultural, né? É como se as pessoas não pudessem ficar introvertidas. Então, existe uma fuga absurda de qualquer movimento que te puxe para dentro, as pessoas fogem. Então, o que eu vejo? Né? Muita gente sem uma conexão com o inconsciente, né? E daí esse movimento de depressão vem mais forte para justamente puxar para dentro, ou para baixo, ou para cima, né? Que a gente pode imaginar, e uma falta de sentido. A questão fundamental, eu acho que é a falta de sentido. Quando se perde o sentido da vida, do trabalho, ou do que seja, essa depressão é como se ela viesse e capturasse. Né? E um posicionamento do meio de que você não pode ficar triste. Né? Quer dizer, na realidade, a tristeza não caracteriza a depressão, mas você não pode ficar isolado, você não pode ficar sozinho em casa, você não pode. Que é o que a Ayla está falando. Você tem que sair, você tem que ir para balada, você tem que ir para festa, você tem que tampar esse buraco que não tem fim, né? E realmente não tem fim. É isso que eu vejo, uma dificuldade de introverter e de lidar com a própria solidão e uma fuga absurda dessas questões mais profundas. Bem, vou complementar o que vocês estão falando, o que eu tenho percebido, inclusive na minha prática clínica como analista, dando supervisão para outros colegas que têm trazido vários casos, principalmente de tentativa de autoextermínio, que é quando a gente percebe que os casos de depressão se tornam mais graves, né? O que a gente tem percebido, além disso, né, a tristeza profunda, muita ansiedade, quase todo mundo com depressão, embora nem todos os casos apresentem agitação motora, a gente percebe nós já falamos disso algumas lives para trás, aquela ansiedade que paralisa, que trava,
né? Isso invariavelmente acontece. Muita falha na estrutura do ego da pessoa. Você percebe que a pessoa ela não está bem com ela mesma, não se aceita, não se reconhece, muitas vezes joga uma parte da própria identidade na sombra. A gente vê muito isso de uma forma muito grande. Todos vocês falaram uma questão que eu vejo em quase todo paciente com depressão, uma ruptura com a individuação. Uhum. A pessoa está distante daquilo que dá sentido para ela. Que acho que é um dos grandes conceitos que o Jung, psiquiatra, trouxe, né, para discussão, inclusive, dentro das teorias da personalidade. Né? Por quê? O indivíduo sem esse sentido de vida, ele fica muito numa vida extremamente instintiva e as coisas vão perdendo sentido. E fora o que também nós temos batido muito numa tecla, que isso tem sido comum, né? Um isolamento social, inexistência de rede de apoio, inexistência de ciclo de convívio. E isso tudo vai fazendo com que muito da vida da pessoa perca a graça, né? Nós temos visto muito isso nos casos, né? E é curioso, né, gente? Porque as pessoas estão falando muito de sinapses, né, neurotransmissores, vamos fazer um trabalho de motivação, só que isso não vai funcionar no trato e no manuseio de casos com depressão. Porque, inclusive, né, casos mais graves têm que ser medicalizados, tem que ter acompanhamento do psiquiatra, até porque a depressão é uma doença que não dá para brincar com ela, ela mata. E, infelizmente, eu vejo colegas despreparados falando até mal de medicação numa área que é gritante, né? Precisa da medicação, uma medicação bem empregada, para ajudar até o paciente a compensar. Por quê? A gente vê uma desestruturação, né, de identidade muito pesada. A pessoa perde o referencial, porque ela não consegue olhar para dentro. Né, que nem a Rita fala muito bem, ela não consegue se ver, ela não consegue nomear os afetos que ela tem. Uhum. Rita, você vê isso no seu consultório, eu vejo pessoas que a gente tem que ensinar ela. O que você está sentindo? A pessoa está tão fora dela mesmo, ela não sabe, não sei. Que é uma outra característica da depressão, é o embotamento, né? Essa distância com os sentimentos. Então, é um grande não sei que é preenchido com, e daí complica, né? Com álcool, droga, sexo e rock and roll não, mas que tenta dar conta disso e que não dá. Né? E eu tenho eu demorei um pouco, mas eu tenho algumas situações que eu não atendo se não tiver medicado, Jorge. Porque não tem onde pegar. Né? Não tem como fazer gancho, não tem não tem imagem, né? Então, eu não sou arquetípico, mas não tem imagem. Sim, então, fora o que é um risco complicado. Muito grande para a gente que é profissional atender um caso desses, sem o acompanhamento em concomitante de um psiquiatra, porque o risco dessa pessoa tentar autoextermínio é gigantesco. Aí o profissional que fala até contra a medicação, ele é totalmente inconsequente. Não, Ayla. Olha, eu acho que a questão da medicação ela é importantíssima. Ela é fundamental e ainda assim precisa de muitos cuidados, né? Porque nem todo psiquiatra é um bom psiquiatra, né? Ainda é necessário que a gente fique tomando esse cuidado ali, verificando, consultando, estudando, se atualizando sobre medicação, sobre o efeito da medicação, sobre essa relação. Mas a medicação ela cumpre um papel extremamente fundamental quando ela é bem estruturada. Né, ela deve sim ser um suporte, porque não é todo o paciente dentro de um processo depressivo que vai querer, sei lá, levantar de manhã, tomar um sol e fazer exercícios. Isso é uma utopia, né? Isso é uma utopia que não se enquadra nas muitas realidades que nós temos nos consultórios, né? Esse sujeito que, nossa, se ele se dedicar um pouco mais, até porque o processo depressivo, nossa, mas a depressão ela pode ser repensada de outras formas de tratamento, como alimentação, exercício. Tá, mas isso cabe na realidade dessa pessoa? Como é que a realidade dessa pessoa tá? E é isso mesmo que a gente tem que ficar pensando nesse momento utópico, né, de tratamento, ou nós temos que trabalhar com uma realidade que é bem complicada?
E aí, professora Carla? Eu fico pensando na questão da medicação, né? Quando chega uma pessoa para a gente nesse estágio, a gente tem que olhar o indivíduo como um todo. Encaminhar sim para o psiquiatra, mas olhar também as outras esferas de possíveis doenças, né? Tireoide, por exemplo, pode apresentar quadros de depressão. Então, olhar para esse corpo, para esse biológico também. E eu faço muitas vezes um acompanhamento, sim, de perto com a família, né? Essa questão da rede de apoio. Uma pessoa num estágio de depressão grave, ela pode tirar a vida a qualquer momento. A gente não é Deus, né? Não tem forças extremas para parar isso, porém a gente tem que sempre amparar essa pessoa e essa família. E final de ano, né, gente? Eu falo, eu tiro férias, porém, contudo, entretanto, depende, né? Todos vocês aqui estão no mesmo time que eu. Sim. Até o dia 26 eu fico, né, mais atenta, paro sim no período, mas é uma das fases em que as pessoas deprimem muito mais. Achei importantíssimo. Por que será? E aí, vamos... Acho que é legal a gente conversar sobre isso, né? Na minha opinião, tá? Tem uma questão religiosa, no aspecto daquela família perfeita, daquela relação perfeita, em que muitas vezes não é assim, e essa pessoa tem que conviver com essa família, né, dita padrão, né? Acredito que tem uma questão também cultural da gente achar que a gente tem que produzir sempre, ser bom sempre, aí acabou o ano, faz aquela retrospectiva. Acho que tem essa outra questão também muito forte, né? E acredito que muita gente também não dá conta de parar de trabalhar. Vejo pessoas que, às vezes, nas férias, em vez de melhorar, deprime. Não sei se vocês já viram isso. Então, acho que são vários fatores ao mesmo tempo, né? O que você acha, assim, Rita, Jorge, Ayla? O que vocês pensam também? Deixa eu escutar vocês e depois eu vou trazer a nossa opinião. Vamos lá. Parece que nem sempre Papai Noel traz bons presentes, né? Às vezes Papai Noel empolga um pouco. Tem uma música muito boa do Ratos do Porão, você conhece, Jorge? Adoro! Você sabe que ele foi meu professor de história lá no Objetivo da Paulista, né? O Mal. Ele dá aula de história, dava aula de história no Objetivo, lá da Paulista, né? Tem uma música que é Papai Noel, velho filho da puta. Eu próprio, né? E o legal era a gente fazendo colegial, né? O antigo ensino, aliás, o atual ensino médio, e a molecada batendo na carteira, ele cantando lá na frente. Aí legal. Excelente professor de história, diga-se, né? Mas vocalista do Garotos Podres, né? Bom, vamos lá, gente. É muito curioso que o Natal é uma festa introvertida. A minha experiência, inclusive, olha que eu falo da área clínica, né, que a gente vai encostar aqui novamente em torno de 100 mil atendimentos. Dentro de 100 mil atendimentos, em torno de 25 mil são orientações. E esse período, que nem a Carla falou, para nós, ele é crítico, porque a demanda, ela dobra. Conversando ontem com uma psiquiatra amiga, né, doutora Lisa Pena, a agenda não tem espaço. Lota, toda aquela demanda reprimida do ano inteiro desce inteiro. Só que quando a gente tem uma festa introvertida, você tem que olhar para dentro de uma forma forçada. E aí é revisão de valores. Para quem está desconectado de si mesmo, a depressão vai bater na porta e falar: oi, cheguei, quer um cheirinho no pescoço? A depressão faz isso. Ela forçosamente vai fazer você ter que olhar para você. E nem sempre o saldo disso é legal. E o que a gente percebe, inclusive, trabalhando muito, né, com um processo de prevenção, psicoeducação, né, indo em várias escolas, falando com os professores, esse período ele é muito cruel, porque se você tem uma vida econômica estável, está tudo tranquilo. E quando você tem que dar de presente para os seus filhos e não tem de onde tirar o dinheiro? E quando o dinheiro não vence? O Natal virou uma festa capitalista, que a maior parte das pessoas não vai dar conta de cumprir aquele script social da família de margarina, que nem a professora Carla falou.
E fora o quê? O que a gente percebe muito, inclusive nos casos que pedem para a gente orientação nessa esfera aí da questão até psicossocial, que a gente trabalha muito com aconselhamento e com orientação, que está dentro dessa esfera, né? Quem tem família estruturada, Natal é uma maravilha. Eu conheço pessoas que você fala, ó, vamos passar o Natal em família, a pessoa ajoelha no chão e chora. Que é o tio bêbado, são as confusões, os traumas, é a lembrança da família desunida que vai se estapear de novo na noite de Natal. E aí a gente vê vários problemas, né? Natal, para quem tem família estruturada, é uma bênção. Para quem tem problema de família, é um inferno. A gente vê muito isso na clínica, né? Abraço, família tradicional brasileira! Daí eu fico pensando, né, Jorge, justamente nessa falta de sentido, da perda do sentido do Natal arquetípico, né, do nascimento da criança divina. O que seria um renascimento dessa psique, um ritual de passagem dessa psique, ela vira um inferno, um tormento, né? E o que é característico do inferno? Não ter mudança. Então, cada vez que você chega e eu acho que isso caracteriza também a questão da depressão, é quando você chega numa fase de mudança, você não ter dado conta das coisas anteriores, isso deprime. E daí isso puxa para baixo, para cima, né? E tem outra coisa também, está complementando, até para passar aqui para a Aile, vou passar para a professora Carla também. É muito curioso como hoje em dia nós vivemos uma era do delírio, as pessoas, a maior parte vive na fantasia, e o Freud já falava disso lá atrás, que o recolhimento das projeções vira depressão. A gente tem visto muita gente aí que jurava que ia ficar rico virando investidor e não virou. E aí, Carla, Ayla, muita gente na fantasia que jurava que ia fazer um botox, ia virar princesinha do rolê e tá com mais cara de bruxa malvada do que o contrário, né? Tem gente que tá nessa idealização de um mundo perfeito também, né? E de ser perfeito, né? Ter convívio perfeito. E a gente está perdendo a nossa identidade. Volto no aspecto da individuação. Cada ser humano aqui, né, que vai nos assistir, todos que estamos aqui somos únicos. Então, assumir, bancar isso que a gente é único, é enfrentar todos os nossos monstros, dragões, né, integrar conteúdos sombrios e olhar sempre para dentro e para fora. Achei interessante a hora que a Rita falou da criança divina, né? A criança divina é entrar e sair, a gente se movimentar, essa luz que vem, mas vem com sombra também, e a gente dá conta disso. Olhar fora e dentro é também a gente conseguir sair da fantasia, né? Quem sou eu? Sou a pessoa com a cara quadrada igual todo mundo? Nada contra, tá, gente, a harmonização facial, mas eu acho que a gente não pode perder a nossa identidade. E é interessante vocês falarem isso, né? O Brasil é um dos países que mais se faz cirurgia plástica e mais se faz rinomodelação e tudo mais. Então, será que a gente está trabalhando só o externo mesmo? E aí vem a depressão para ensinar para a gente várias coisas a respeito da gente mesmo, né? Desse movimento, dessa criança divina que tem que nascer em cada um, né? Todas as histórias arquetípicas trazem uma reflexão. Foi lindo isso, acho que simboliza muito o que às vezes as pessoas não conseguem fazer, né? E aí, Ayla, o que você acha disso, desse... Eu acho que é uma pergunta que você traz, assim, quem sou eu, né, no final das contas? Eu acho que dentro de um processo depressivo vão se criando lacunas profundas desse lugar do quem sou eu, né? Vai se fundando um abismo entre o sujeito e esse self, esse lugar de identificação de si, né? Esse lugar que integraliza, que o leva para esse lugar de se entender, mas que se cria um abismo nesse lugar, e esse abismo ele é extremamente profundo, ele é extremamente escuro, né?
Ele está num lugar complexo e que precisa ser adentrado, né? Que precisa ser compreendido. Eu lembro que tem um momento, assim, do meu processo formativo que os professores sempre colocavam para a gente o significado da palavra aluno, sabe? Que via desse lugar de sem luz, né? O aluno de luz e o A negando, né? O aluno seria aquele sujeito sem luz, mas que está passível de compreender e aprender nesse processo e assim encontrar um processo de luz. Acho que isso entra também nesse processo de individuação que precisa acontecer. As nossas grandes evoluções são marcadas por grande ruptura, né, por grande processo de dificuldade. Então, a gente só aprende a andar, de fato, porque fica difícil rastejar, porque fica difícil ser pegado no colo, porque fica difícil se locomover, a gente precisa seguir adiante, né? A gente só dá aquele passo para fora da casa dos pais porque ele fica pequeno, porque ele não me cabe mais, ele não tem um diálogo mais tão compreensível. A depressão entra num lugar também, assim, de passagem também, apesar de todo o seu peso, né, e de todo o preconceito que tem em torno da depressão. Acho importante saltar isso, né? A gente tem falado mais sobre saúde mental, mas a depressão continua ali no bojo do preconceito. Eu gosto muito de uns textos sobre o Blue, toda a série que o Jimmy Simon produziu sobre isso, né? Que eu estudei com o antigo professor Frederico Lucena de Menezes, que trabalhava com a equipe da doutora Anise, né, psiquiatra, e a gente falava muito disso, né, o tanto que a pessoa que se contata com ela mesma, que perpassa pela noite escura das almas, parodiando São João da Cruz, né, ela pode voltar, né, com muito mais consciência de si, com muito mais propriedade, com muito mais ego, com muito mais estrutura, se ela fizer essa passagem, né, se ela olhar para ela, se ela falar, chega, deu, eu não vou ser o que as pessoas querem, eu vou seguir meu destino, eu vou me olhar, eu vou me respeitar, eu acho que perpassa muito por aí, né? Porque o problema não é a tristeza, o problema não é a depressão, mas o que nós estamos fazendo com a depressão. E o que eu vejo aqui são milhares de colegas, inclusive profissionais, tratando a depressão como uma doença da superficialidade, e ela não é. Ela é o grito da alma, chega, deu, vamos mudar de vida, vamos mudar tudo, vamos mandar aquele patrão que te enche o saco para aquele lugar e vamos procurar uma coisa melhor para você fazer da vida, vamos mudar a sua realidade socioeconômica. E é muito curioso, né? Eu vou traçar uma provocação aqui para vocês, tá, Rita? O que acontece? Essa semana saíram 2 dados que me chamaram muita atenção. Brasil, pior lugar do mundo na questão da área da educação. E isso já vem lá de trás. Um abraço, Fernando Henrique Cardoso, abraço, Paulo Renato, né? Isso não muda. Vem governo e vai governo, independente de ideologia. A questão educacional nossa está extremamente precária. E o problema não é só a questão de matemática, não é só fazer conta. É o analfabetismo funcional que está lá escrito. As pessoas não conseguem saber ler e interpretar um texto. E isso perdura até a faculdade de medicina, viu, gente? A coisa está, todos os cursos superiores estão mostrando isso. Tá? Outro dado que saiu essa semana foi de novo da geração neném. Nós temos 10 milhões e 800 mil jovens sem trabalho e sem estudo no sistema de evasão escolar. E pessoas que vão entrar em depressão, porque a gente está falando de pessoas que vão ter muita dificuldade na vida, porque ela não tem essa força vital de querer ir, querer estudar, querer se desenvolver. E todos esses dados me chamam muita atenção, Rita, porque eu vejo muita gente que está com depressão, mas ao mesmo tempo tem o ego inflado. Não aceita ajuda, se fecha, você fala, vamos estudar, não vou. Olha, vai por aqui que aqui vai funcionar. Ela não escuta nada, não escuta ninguém. O que eu vi de pessoas com depressão e vaidade juntas, ampliando, inclusive, com profundidade o tamanho do buraco que ela estava falando,
né? É muito curioso esse movimento, né? E esses dados mostram para a gente que nós vamos ter trabalho para mais 3 vidas, né? Porque essa galera toda vai deprimir, no mínimo deprimir, né? E aí, Rita? Mas eu acho que isso que você falou é perfeito, né? No fundo de toda depressão, existe uma inflação. Existe uma incapacidade de lidar com esse mundo que não é do jeito que eu queria que fosse. A minha família não é de margarina. Então, se deprime, porque falta uma estrutura egóica para isso. Né? A vida é difícil, então você se deprime porque não é do jeito que eu quero. Então, no fundo, acho que isso foi perfeito. A outra imagem que se tem é uma inflação, como se fosse uma inflação negativa, não sei se a gente pode falar disso, uma deflação, mas é um movimento da psique, da energia psíquica que puxa para baixo, para menos, porque para compensar uma imagem muito grande demais, porque a vida é cruel comigo e não me deu o que eu queria, o que eu precisava. E o que é crescer? É a gente lidar com as questões que a gente não tem controle. Rita, tem um quesinho meio que de egoísmo nisso tudo, né? Sim. É do meu jeito, senão não quero. Sim, né? E foi uma falta de percepção do estrago que isso faz. Mas também não é uma questão de culpabilizar, porque realmente não existe energia psíquica para levantar da cama, como a Carla estava falando. A pessoa ser atendida na cama é o melhor que ela pode fazer. Né? Não, essa energia psíquica, ela está em algum lugar. Não é que ela não está a serviço do ego. E por isso que é importante, agora, puxar a brasa para a sardinha, a gente olhar como é que esse inconsciente está vendo essa depressão, porque a gente está falando de uma depressão olhada de fora, né, vista de fora, não, a pessoa não trabalha, a pessoa tem tristeza, tá, mas como é que esse inconsciente vê essa depressão? Ela tem uma função, ela é um processo, ela é uma passagem. E aí, Ayla? Eu acho tão interessante quando a professora Rita traz essa questão há um lugar inflado ali. A sensação que eu tenho quando vem um processo depressivo é de rompimento de barragens, assim, sabe? Porque ele não se instaura do nada. É um acúmulo, né? Vai se inflando esse sujeito de uma série de conteúdos traumáticos, problemáticos, de conteúdos que não foram digeridos, que está ali, sabe, entupindo o estômago, e de repente esse sujeito ele vomita, né? Essa úlcera avança de forma drástica. Né? É assim que o processo depressivo vai se instaurando nesse lugar. É o acúmulo de conteúdos às quais eu não consigo, não quero, não sei lidar, olhar, e de repente esses conteúdos me engolem, né? Porque conforme eu vou jogando todo mundo para a sombra, essa sombra vai se alimentando. Esse processo mais do inconsciente vai crescendo e de repente ele está ali, um complexo extremamente autônomo, capaz de gerir a minha vida de uma forma bem desastrosa, talvez, né? Mas que ainda são conteúdos meus que eu não consegui lidar, né? Mas aqui, Carla, eu quero puxar para ti. Ela falou de uma questão, de uma psicodinâmica que é muito comum, né? Que a pessoa vai acumulando, é trauma, não sei o quê, e de repente a coisa vira, ela fica insustentável. É por isso que a gente fala também muito de psicodinâmica, de processo cumulativo, de uma hora a barragem racha. Mas o que me chama muita atenção, em quase todos os casos que eu venho atendendo, é que só a nossa clínica social por ano deve ser uns 15 mil, né? Que a gente vai dando supervisão, vamos olhando, os colegas atendendo. É muita descontinuidade de ego. É um cumulativo do ser ou não ser. É poético, né, Shakespeare, né? Eu sou o que eu não sou, né? E aí, Carla, né, você percebe isso na tua clínica também, que a pessoa chega tão cheia de penduricalho, tão cheia de ornamento, de coisas que ela não acredita, discurso pronto, postura de vida que, sabe, que quando você pergunta, tá aí você, é o quê? A pessoa leva até um susto, né, porque ela não se reconhece mais. Eu brinco. E ela implode, né? Eu brinco que depende, a pessoa está indo na terapia ou está fazendo terapia, né? Tem diferença,
né? Muitas vezes a pessoa vai na terapia, mas ela demora anos para entrar na terapia, acessar esses movimentos todos, que essa pessoa, né, que vem com esse ego inflado, ela também vem com muitas defesas, às vezes está deprimida, né? Você vê a pessoa muito deprimida, mas ela não consegue acessar nada, né? Então vai se blindando, como vocês estão falando. E é curioso dentro disso, Carla, perdão por te interromper, porque, de uma certa forma, a psicodinâmica, em sua homeostase, a consciência vai dar chinelada na orelha dessa pessoa, até não ter mais jeito para ela prestar atenção nela. E é muito interessante, né, pessoal? Porque a vida vai ficando cada vez mais difícil, né? É como se o universo inteiro falar, presta atenção em você, criatura, para com isso. Né? E ela fala, não vou prestar, não quero, né? Desce aquela birra, e aí a mãe vai ficando com raiva, a chinelada vai aumentando, né? E aí, Carla? Eu fico, né, acho a nossa abordagem tão rica, porque essa pessoa vem com todas essas defesas. Normalmente, assim, na minha experiência, os depressivos sonham bem pouco, mas quando traz um sonho, traz aqueles sonhos apocalípticos, né? Que você olha e fala, tá. Sim, os pesadelos. Os pesadelos. O que eu vou fazer com isso? O que essa psique está falando? Então, a gente vai trazendo ferramentas, até mesmo através da arte, a gente consegue trazer conteúdos e auxiliando essa pessoa, né? É difícil trabalhar com depressivo. É difícil. Para nós também, para a pessoa também. Não é fácil essa relação, porque muitas vezes não tem, né? Eu brinco que a pessoa demora para entrar, mas não é porque ela não quer. Às vezes ela não está conseguindo. Jorge, eu queria retomar uma coisinha que você falou lá atrás, da questão da educação. É um projeto político-pedagógico trazer pessoas que não refletem, que não sabem ler, não sabem escrever, não sabem se desenvolver. Isso gera problemas de ordem de saúde mental, saúde física. Se a pessoa não come direito, também não vai se desenvolver, enfim. O Brasil precisa olhar para o processo de educação, senão a gente vai estar apagando incêndio como a gente está agora, né? Tentando lidar com todo esse caos. É muito triste a gente olhar, às vezes, para pessoas que não têm acesso à saúde mental. Às vezes chega, né, para a gente, mas a gente está tampando ainda, né, buraco. Tem muito mais do que a gente imagina, porque a desigualdade social gera problemas depressivos também. Então, eu olho todos os lados, tentando olhar a pessoa que chega no meu consultório particular e as pessoas que eu supervisiono, né, em outros lugares, inclusive aí no Instituto. A gente Carla. A depressão em polos diferentes. Interessante isso, né, gente? Sim, mas é tão curioso, porque hoje a gente tem juízes com depressão, a gente vê médico com depressão, porque também, mesmo em camadas que a gente poderia falar, essa pessoa era para estar melhor, mas não, Rita. Você percebe que a pessoa ela está vivendo uma persona distorcida. Porque é arquetípico. Veja, a depressão é um movimento do humano. Né? Eu acho, claro, não estou minimizando as questões externas, por favor, não é isso, as questões sociais, mas ela é arquetípica no sentido de que algo vai dar o start, ou é externo ou é interno, mas esse movimento todo mundo vai passar, porque senão você é maníaco. Exato, mas o curioso é que a gente vem percebendo a depressão se instalar, aproveitando até o que a Carla estava falando, né? No meio médico. Quando o cara forma em medicina, mas ele é um analfabeto funcional, que ele não consegue lidar com a realidade, ele não consegue lidar com a própria prática profissional, lidar com outras especialidades, tem a sobrecarga no sistema de saúde. Eu podia falar do judiciário, quando a gente vê juiz no mesmo papel, com engenheiro, o próprio colega nosso psicólogo. Né, Carla? Analfabetismo funcional, ele vai gerar depressão. Porque uma hora essa pessoa vai ser jogada na parede e falar, ô, senhor médico, como é que você está indo contra a ciência? E com acesso à medicação, né? Esse é o grande perigo dos médicos. Eles têm um acesso muito fácil. Médico, enfermeiro, pessoal de saúde. Ele tem um acesso muito fácil à medicação. E ele achar que ele sabe tudo também. Exato. São que a gente estava falando, né? E que vem eu acho processo de inflação
Gente, qualquer profissão pode acontecer isso, na segurança pública, né? E é muito complicado quando essa pessoa, que era para ter uma formação adequada, e às vezes até tem, ela joga tudo fora num processo de auto-boicote. É o profissional de segurança pública que não conhece o básico de legislação e sai na rua fazendo uma besteira. O caso para nós mais gritante que nós vimos aí foi durante a pandemia da Covid-19, a quantidade de médicos indo contra a ciência, o que não tem justificativa, né? Para quê? É importante, acho que é importante salientar que inclusive a classe médica, ela é uma das classes profissionais que mais comete suicídio. Sim. Os índices de suicídio da classe médica são altíssimos. Isso já é um indicador... Afastamento por questão de saúde mental é altíssimo. Que tem também a sobrecarga do serviço, sim. Mas tem muito a ver também com a fantasia. Com certeza. De achar que o cara vai formar e vai ser o Deus do Olimpo. E não é, né? Que vai acabar os problemas depois que pegar o diploma, né? Eu acho que uma das coisas que a Carla coloca ali, que para mim é fundamental, assim, que inclusive é questões, por vezes, para mim mesma. Esse lugar do ver o outro entrando nesse processo depressivo profundo ali e entender que aquilo ali faz parte do processo e que essa pessoa vai ter que atravessar aquilo, né? Porque a gente tem a gente não, assim, a maioria da população tem uma versão idealizada do processo terapêutico, psicológico, que aqui vai se haver a cura, né? Esse processo transformador quase da lagarta que entra no casulo e sai aquela bela borboleta, uma coisa bem utópica, assim, de cuidado, amor, gratiluz, gratidão. Não é exatamente isso, né? Por vezes o processo terapêutico é lá embaixo mesmo, a gente vai descer, eu vou estar aqui toda semana e dolorosamente talvez verei meu paciente semana após semana piorar. Para quem sabe ali num dia, né, curioso. A gente conseguir acessar. Vai lá, você está falando uma outra questão que eu quero abrir com vocês, que é falar um pouquinho para quem está assistindo do manuseio técnico sobre isso, né? Eu queria passar por isso aqui na nossa live, né? Você começou citando aqui de um jeito muito legal, né? Que é estar junto, é descer no chão, é muito cuidado com a fantasia, porque a gente não pode reverberar a fantasia do outro de uma forma a reforçá-la, né? Porque tem muita gente nos processos coach da vida, no gratiluz da vida aí, que a galera tá se destruindo, a galera ainda bate palma, vai lá, campeão, vire um influencer, né? E não é por aí. Tá? Você tem alguma questão técnica para falar mais desse estar junto a ela, que isso é muito importante nesse processo com o paciente com depressão? No lugar da técnica, eu acho fundamental, inclusive, a gente estar bem aparatado. Né? Enquanto profissional, está bem aparatado, não só de um processo de teoria em si, de uma abordagem, mas de todo um processo da construção do sujeito. Né? É preciso estudar o sujeito e é preciso ensinar o sujeito a se estudar também. Né? Dentro da técnica, é ensinar sobre olhar, é conversar sobre olhar. Né? A terapia, o processo psicoterapêutico, e inclusive eu agradeço muito ao Instituto, porque aqui eu tenho a possibilidade de visitar a supervisão 2 vezes por semana, de estar no encontro com supervisores e outros colegas da área para dialogar sobre isso. Né? Não é acreditar que enquanto profissional, e aí um Deus todo-poderoso que se investe em mim, eu conseguirei ajudar o meu paciente, eu conseguirei salvá-lo, curá-lo. Não, não é esse o lugar. Né? Então aqui... Você está falando que a gente obrigatoriamente tem que estar fazendo terapia e tem que fazer supervisão, né? Com certeza, porque senão a gente vai se tornando uma esponja nesse processo, e aí o que é meu vai se misturando com o do outro, e aí de repente a gente não está mais num processo terapêutico, né? A gente está trocando papo, conversa ali, e por vezes talvez a gente até chore junto, como amigos, e não é esse o espaço da psicoterapia, né? E aí, Carla, vamos falar de técnica. O que você sugere, até para quem está assistindo a gente, como um caminho inicial? Logicamente, aqui a gente tem algumas limitações, mas é importante a gente orientar quem está assistindo com, pelo menos, um caminho a seguir. O primeiro é o acolhimento, né? Sempre olhar para essa dor como uma dor. Toda angústia tem que ser ouvida.
o que eu percebo muitas vezes dos depressivos? Eles vão repetir a história várias vezes. E isso também é curativo. E a gente tá nesse processo junto e às vezes sinalizar, olha, você está percebendo, né? Seria legal voltar no psiquiatra, vamos ajeitar a medicação, sempre como um farol, como uma possibilidade dessa pessoa sair desse processo, né? Eu me recordo de uma moça que ela tentou suicídio e eu tinha atendido ela 2 vezes apenas. Aí a família me ligou que ela estava no hospital, né? E eu entrei em contato com ela, mesmo no hospital, pelo telefone, e falei para ela, assim que você sair do hospital, vamos ver o que vai ser esse protocolo, mas eu estou com você. Então, essa sensação de estar, né, e isso demanda muita energia da gente também, porque às vezes aquela pessoa, ela tá igual esse copo aqui, se eu tampar, a energia dela tá aqui. Aí a gente começa a terapia, vai sair um pouquinho essa energia, às vezes tampa. Então, a gente ir observando esse movimento psíquico o tempo todo. A gente não é Deus mesmo, a gente precisa de apoio. A supervisão é extremamente importante. Muitas vezes a gente tem que ter humildade de olhar que essa pessoa está piorando, mas você tem que estar junto com ela, né? Piorar pode ser melhorar mais para frente, né? Né? Se a gente voltar para dentro, uma hora a gente volta para fora. E é curioso que você, assim, pode continuar, desculpa. Só para a gente falar, imagina, eu falo que a gente, como ser humano, sempre busca o desenvolvimento de tudo. Mas tem hora que a gente tem que buscar se envolver com a gente, parar e analisar a vida e pensar, isso é bom para mim, isso não é. Então, no processo terapêutico, muitas vezes a gente faz junto com a pessoa, o que você acha disso? Né? Então, é um lugar de muita escuta também. Pode falar, querido. Carla, você me fala uma questão para nós, que eu acho que é extremamente importante. O profissional tem que ter a capacidade de acolhimento e de escuta para comportar o paciente repetir a mesma história 15 mil vezes. Evitar julgamento, porque a maior parte dos colegas quer um tratamento rápido, superficial, e não dá tempo da pessoa, o tempo que a própria pessoa precisa para transformar, primeiro entrar em contato com o que ela tem de sofrimento, que ela não entra, romper as resistências, fazer um mergulho vertical dentro dela, que naturalmente isso já está acontecendo, para daí, a partir de então, após você ver a mesma história 15 mil vezes, ela começar a mudar. E o que eu vejo, professora Carla, nessas terapias aí de sugestão, essa turma que não deveria estar na clínica jamais, a galera quer velocidade, querendo um resultado rápido, fugindo desse mergulho vertical e do tempo que o próprio paciente precisa para elaborar aquele conteúdo que para ele é difícil. E aí, professora? É difícil, mas a gente tem que estar junto com essa pessoa, né? Eu acho que é riquíssimo. Eu achei interessante a hora que a Rita falou da questão do ego inflado. Como que é para você, Rita, trabalhar com essa pessoa depressiva, com o ego inflado? Como é isso? Eu fico pensando, como você estava falando dessa questão né, você e a Ayla falando da questão do cuidado que a gente tem que ter, de não inflar e achar que a gente é o salvador, que está na minha mão, porque daí, eu acho que essa é a questão, né? Porque eu sou uma profissional extremamente competente, e anos de estudo e análise, e eu vou salvar esse paciente. Perdeu, entendeu? Perdeu, Playboy. Não é por aí, justamente pelo contrário. Né? Ela usou uma imagem que eu sempre me vem à cabeça. Eu tinha no consultório duas almofadas, assim, uma que dizia assim, a bela jardineira, e a outra era uma borboleta. Eu falei, ai, que lindo o trabalho da gente. Gente, não é esse o trabalho da gente. O trabalho da gente é de compostagem. É pegar o lixo, jogar lá e ver todo esse processo alquímico, pôr a mão na meleca lá. Entendeu? Porque senão a gente infla. E acha que a gente está fazendo um borboletário. Não é isso. Acho que é bem por aí, cara. E Rita, como as pessoas hoje, inclusive no nosso meio, são superficiais, eu sinto que tem muito colega que fica incomodado com o mergulho vertical que o paciente está fazendo. A depressão provoca isso. A depressão é uma doença de consciência. Uhum. Eu não tive, olha, eu estou aí completando 30 anos de profissão, eu não conheci um paciente que não soubesse nome e sobrenome do tamanho do trauma que gerou a depressão dele.
Então, é como se fosse aquele esfregão de alta tensão. Esse, o seu casamento está uma merda, sabe? Você está trabalhando com uma galera que você não gosta, sabe? Você está iludido com a vida, acorda, né? Eu acho muito curioso, né, que se o profissional não estiver atento a esse mergulho profundo, o paciente vai descer, eu lembro aqui da Divina Comédia do Virgílio, o paciente vai descer e o terapeuta fala, não vou não. Uhum. Ele não vai dialogar com essa profundidade do paciente. E ele vai descer de tobogã. Essa é a questão, ele vai descer de tobogã. Exato. Né? E é curioso, porque também nós somos convidados, o terapeuta, eu falo por mim, quantas vezes, né, o paciente em sofrimento não me convidou inconscientemente a rever minha própria vida. A qualidade da minha profissão, né? A qualidade da minha profissão, dos relacionamentos, como é que eu estou lidando com dinheiro, com a minha estrutura de vida, como é que eu lido com família. Porque o embate do paciente não tem jeito dele não te evocar. É que quando você fala muitas vezes, você está sendo gentil. É que é sempre, né? A questão é sempre. E é curioso, né? Quantas vezes é que a gente dando supervisão, né, Carla, Rita, né? Você está com um colega que acabou de terminar o namoro, ele está meio jururu aqui, negócio, vai atender o paciente está deprimido porque é fim de relacionamento. Então, você olha e fala, mas essa psique é muito irônica, esse inconsciente é muito irônico. Sádica, né? Também. E aí eu falo que é um processo nosso de olhar para isso e pensar, eu preciso, né, me cuidar, fazer a minha terapia. A terapia tem que estar em dia mesmo, porque a gente também é o nosso instrumento de trabalho. E ter humildade, né, eu já passei por essa situação e não tenho... Encaminhar essa pessoa quando você vê que não está. Isso, perfeito. Eu tenho, né, muito isso na minha perspectiva e sempre oriento as pessoas, olha, se você acha que não dá para você, veio para você, mas você acha que não dá nesse momento, encaminha. Né? A gente também tem que ter esse olhar, porque o nosso ego, né, tá lá, tá se mexendo e a gente está se movimentando. É interessante. E nesses casos, Carla, tem uma questão também que eu vejo que o universo é muito gentil com quem é terapeuta, porque é aquela cutucadinha, ó, você está ajudando o outro, mas você não vai trabalhar assim você, não? Com certeza. Aquela cutucadinha que foi uma cutucada. Aquela espada atravessada no meio do peito, mas tudo bem. Eu acho que uma das profundidades técnicas que mais podem ser exploradas nesse processo é pensar na dimensão mais projetiva, né? Porque nem sempre o sujeito dentro de um processo depressivo consegue pôr em palavras as suas angústias, as suas dificuldades, os seus traumas, né? Se valer dos sonhos, dos desenhos, das músicas, da série que essa pessoa talvez está presa há 1 ano, né? Ali dentro do seu quarto, dos filmes, das imagens, porque esse lugar também é um lugar que conversa, que dialoga muito, né? Que é cheio dos seus símbolos, dos seus significados. E pensar que a depressão, antes de mais nada, e acima de tudo, ela é um processo de luto. Porque existe ali um lutamento dessa vida fantasiosa que eu queria ter, dessas pessoas que eu gostaria que fossem diferentes, e aí eu entro nesse processo até meio de negação ali, não, a vida não é assim, talvez um dia seja, eu não quero olhar para a realidade, eu não quero olhar para esse lugar que está acontecendo, eu quero ficar presa aqui na minha fantasia, no meu simbólico, eu não quero sair para o real. E esse processo de luto vai se desenvolvendo, e é importante o terapeuta estar ligado disso, assim, sabe? Não, existe aqui um processo de negação, depois existe um processo de raiva, existe um processo, né, de barganha desse sujeito, existe um processo ali em que ele se entristece de forma muito intensa, e talvez um dia a gente alcance ali esse processo de superação do luto e, consequentemente, da depressão. Olha a caração, por favor, só para controlar aqui o tempo. Já são 8h55, temos 5 minutinhos aí para dar os calos. Né? Só fechar o que... Desculpa, Jorge, só complementar o que a Ara falou, que eu acho que é muito importante. Você falou várias vezes a palavra processo. Então, uma das imagens que a gente tem de depressão é falta de movimento. E uma das coisas que a gente
eu acho que coloca na análise e na terapia, é que é um processo, há um movimento. Você pode estar muito devagar, mas há um movimento. E é processo, não é fim. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser um mantra, né? Você perceber que é um processo, um dia muda. Quando não é a gente que decide, né? É o self que decide, é Kairos, você deu o nome que dê, os deuses, mas é um processo. Isso é muito importante, até para a gente poder suportar aquela repetição mesmo. Maravilha. Passar para as considerações finais de vocês, né? Muito obrigado, Carla. Foi um prazer estar com vocês aqui sempre. Toda live eu aprendo coisa. Estou indo embora hoje com vários aprendizados. E é importante a gente sempre dizer, né? Se você tem alguma dor, alguma angústia, procure ajuda, não sofra sozinho. Você não está sozinho no mundo, no universo. E toda dor, todo processo, né? Como eu acho que fica a palavra de hoje, processo, é uma evolução, que a gente, né, vai chegar aí no processo de individuação. Então, foi um prazer estar com vocês. Obrigada. Maravilha. Ayla. Bom, foi um prazer estar aqui de novo, né? Faz um tempinho que eu não venho, e voltar sempre é muito gracioso. É sempre um encontro de conhecimentos muito importantes, eu acho, assim, e que tem um crescimento. Eu acho tão gostoso a gente poder falar sobre isso agora, assim, numa live, colocar isso na internet, falar sobre isso e trazer isso como uma temática importante, que a gente consiga falar cada vez mais sobre isso, né? Então, fica aqui o meu agradecimento pela possibilidade de estar dialogando sobre esse lugar. É por isso que a gente faz isso, né? É um trabalho social que nós desenvolvemos, inclusive de orientar a comunidade, orientar colegas, trazer a reflexão, né? Isso nós temos feito desde a constituição do Instituto, desde 1997. Professora Rita. Obrigada, meninas, menino. Eu queria terminar só com uma imagem que eu procurei e não consegui encontrar, uma frase que dizem que o Jung falou, não sei se é verdade, se alguém souber onde está escrito, me avisa, que a depressão é uma senhora que a gente tem que convidar para tomar um chá. Eu acho que a gente pode até tomar um vinho. Chá, vinho, o que for. Né? Mas a gente tem que dialogar com essa depressão. Eu acho que é importantíssimo isso. E na nossa percepção, Rita, quando a gente quer fugir da dor, quando você quer evitar olhar para ela, o abismo ele é muito maior quando a pessoa tenta fugir disso, né? Então, a nossa prática, nós percebemos muito isso. É muito importante, gente, fazer uma boa terapia, em caso de depressão, procurar orientação médica, né, procurar criar uma rede de contato e convívio sadia, tirar a pessoa do isolamento, trazê-la de volta para viver a vida. Isso são aspectos fundamentais. Mas, sobretudo, gente, depressão é uma doença que está muito vinculada à individuação, sentido de vida, né, encontrar um sentido para a sua vida. Né, evitar a fantasia é muito gostoso, mas ela tem que ter horário para terminar e acabar, né, pezinho no chão, princípio de realidade e tocar a vida, né. Para os profissionais de saúde, né, nós temos aí em torno de, são 30 ou 40 materiais que a gente já produziu, que estão no nosso canal sobre depressão, quem quiser estudar está lá gratuitamente, que é um trabalho que nós fazemos social, inclusive de educação, tá? E no ano que vem nós vamos ter, né, uma maratona sobre depressão, feita no primeiro semestre também, para quem quiser aprofundar, porque acho que todos nós que atuamos na área de saúde, nós precisamos rever todos os conceitos, porque essa doença não vai parar de bater na nossa porta. Então, qualificar, porque a demanda existe e ela é gigantesca. Grande abraço a todos, até a nossa próxima live. Obrigada. Beijo, Tchau, meninas. pessoal. Tchau, Jorge. Obrigada.